Senhoras e senhores, saudações. Eu sou Henrique Gomes de Lima, professor de geografia, um profissional de geografia, um observador do mundo, ou tentando ser, e da cidade e dos espaços. E eu gostaria agora, nestes dias, hoje, falar de Fortaleza. Fortaleza cidade, a nossa cidade, a cidade capital do estado do Ceará. Fortaleza completará no próximo dia 13 de abril, 300 anos de emancipação. Eu cheguei em Fortaleza, mais precisamente no dia 5 de janeiro de 1992 e vim morar no Montese com parentes e familiares que já aqui estavam. Eu sou filho do sertão e vim para cá estudar, fazer o ensino médio, e aqui fiquei e fiz faculdade. Hoje trabalho, vivo e ando pelas ruas e vielas. E eu queria deixar aqui algumas reflexões sobre o que nossa cidade precisa hoje, amanhã e no futuro próximo, emergencialmente. Primeiro de tudo, prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras que conheçam a cidade, conheçam mesmo, que saiam dos castelos, das sedes dos poderes e andem pelas ruas e converse com as pessoas. O prefeito e a prefeita de plantão, os vereadores e vereadoras precisam sair da cidade, conversar com as pessoas e entender como que a cidade pensa, se repensa e se constrói e se reconstrói a cada dia. E para isso, nesse bojo de gestores que conheçam a cidade, eu falo do plano diretor. Uma metrópole como a nossa, uma das cidades mais importantes do norte e nordeste do Brasil, nós precisamos de um plano diretor que respeite o direito à cidade, que pense a cidade a longo prazo, que faça projetos de preservação do patrimônio, do respeito à história e à identidade. Um plano diretor que não esteja a serviço da especulação imobiliária de plantão. E para isso acontecer, os vereadores não podem ser uma cambada de imundos a serviço do capital só e somente, dos conchavos e das mamatas e maracutaias por baixo do tapete. Por isso que os vereadores e vereadoras, prefeito e prefeita, precisam ser homens e mulheres dignos e com espírito público. Para isso, a gente tem que aprender a votar, conhecer política na sua maior essência. E também como presente à Fortaleza, eu defendo que nós tenhamos um plano de proteção, de recuperação do nosso patrimônio histórico-cultural. Porque quando a gente viaja pelo mundo, quando a gente recebe turista não vem para shopping, turista vem para conhecer o lugar. E o lugar não pode ser destruído. Estão tratorando Fortaleza. O patrimônio histórico da cidade está indo para o chão. A Parangaba está totalmente descaracterizada. Estão derrubando os últimos remanescentes dos prédios da época colonial. Outro lugar que guarda muito patrimônio histórico é o próprio Mudubim. Se nós não tivermos cuidado, o Mudubim também vai ser terraplanado. Messejana vai ser terraplanada. Precisamos de lei de proteção e preservação desses espaços, desses prédios, desses equipamentos que são a cara e a história da nossa cidade. E claro, uma cidade também não pode viver, não pode sobreviver, não pode respirar sem respeito ao seu patrimônio ambiental. E o patrimônio ambiental de Fortaleza também está sendo destruído. E isso também passa pela quebra de vereadores. Eu deixo aqui como sugestão que nós tenhamos uma política pública, um grande programa de arborização e reconstrução das matas ciliares, do rio Siqueira Maranguapinho, do rio Cocó, do rio Pacuti. Para tanto é necessário que as prefeituras façam consórcios. Por exemplo, é possível, eu falo isso aos estudantes, meus alunos e alunas, é possível recuperar o rio Maranguapinho, mas é claro, então um grande consórcio entre Maracanaú, Maranguape e Fortaleza, para que a gente consiga requalificar o rio Maranguapinho, o rio Cocó, o rio Pacuti. Eles são vitais para a saúde ambiental e a qualidade de vida. Vamos tirar as pessoas em situação degradante que estão ocupando esses espaços, dar dignidade, dar moradia dignas para essas pessoas. Então a gente tem que ter vontade política, conhecimento técnico, científico para tal. Portanto, eu reafirmo, conhecer a cidade, conhecer seus gestores e saber escolhê-los com a participação firme e consciente. Senhoras e senhores, e por gentileza, nós precisamos de transporte público de qualidade. Os ônibus de Fortaleza estão caindo aos pedaços, sem falar na demora,
Se a gente tiver transporte público de qualidade, a gente desafoga o trânsito, porque as pessoas terão mais conforto de sair de suas casas para o trabalho no transporte público bom e de qualidade. Sem isso, nossa vida dentro da cidade fica insustentável. A poluição, os engarrafamentos, isso gera estresse, gera doença e a gente adoece por causa disso. Senhoras e senhores, o povo, as pessoas, um grande programa para cuidar de algo crescente nas metrópoles, as pessoas em situação de rua. Temos que dar dignidade, encaminhamento, como abordar, como realocá-las de maneira digna, como fazer isso. Então, a gente precisa enfrentar todas essas questões. E, por gentileza, vamos estar ocupando os espaços públicos, vamos fiscalizar, porque os canteiros centrais, principalmente das avenidas de periferia, parecem lixões. Claro que a população é mal educada, mas com fiscalização permanente a gente pode conseguir. Eu, como morador de Fortaleza, como apaixonado por esse espaço, eu rogo para que uma fala simples como esta chegue às pessoas com a caneta na mão e com o poder político para tomar decisões. E claro, respeitemos os saberes populares, a cultura popular, programas de incentivo à cultura, valorização dos espaços culturais. E vamos cuidar também dos hospitais, né, querido? Funcionando, bonito, com equipamentos de qualidade, com servidores valorizados e respeitados. E aí eu me direciono às escolas públicas, né? Tem muita escola bonita que está sendo construída, mas cuidem dos seus professores e das suas professoras. Fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, Fortaleza. Irmã do sol e do mar é o hino da cidade. Parabéns, 300 anos. Eu vou agora dar uma volta nesse final de semana, fazer imagens, guardar memórias e ousar sonhar com uma cidade, com um organismo vivo. Vida longa para nós, com muita qualidade de vida e cuidado. Cuidado com esses políticos fascistoides, admiradores de ditadores e de ditadoras que querem se apropriar da cidade. Esses candidatos TikTok, medíocres, que não entendem de nada, que não pregam numa barra de sabão e vivem só de criar fake news e mentiras nas redes antissociais. Cuidado com esse povo. Vida longa e muito obrigado. É como pedir para uma equipe de engenheiros